Salve, salve, amiguinhos do YouTube! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre fatoração. Para falar de fatoração, vamos definir essa palavra. Fatoração é o processo de se transformar uma soma de duas ou mais parcelas em um produto de dois ou mais fatores. Resumindo, é você pegar uma expressão algébrica que vai estar somando fatores e transformá-las em multiplicação de fatores. E para isso nós temos três tipos de se fatorar uma expressão algébrica. O primeiro é o fator em evidência, depois nós temos o agrupamento e produtos notáveis, tá? Então, vamos ver o nosso primeiro tipo, fator em evidência. Vem comigo. Então, o primeiro tipo é o fator comum. O nome já é bem sugestivo. Fator comum é você olhar aquele fator que se repete em todos os termos e colocá-lo em evidência. Então, o que é que você observa? Qual que é o fator que se repete em todos os termos? O meu A, correto? Então, o que é que eu faço? Coloco o meu A em evidência, abro um parênteses e automaticamente o que é que eu faço? Se eu coloquei o meu A em evidência, eu divido todos os termos por A, correto? Por quê? Quando eu pego A e divido por A, sobra B, mais esse A que divide por esse A, corta, porque a divisão vai dar 1, sobra quem? Sobra C. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma expressão aberta e fatorei, ou seja, eu simplifiquei a resposta. Porque algumas provas de vestibular, você vai ver que depois que você chegar numa expressão como resposta, o examinador ele fez o quê? Ele deu uma resposta com uma fatoração, de uma forma simplificada. Eu estou simplificando essa minha expressão. Tá? E o que eu tenho que frisar em relação a isso? Por que isso daqui é a forma fatorada desse outro? Porque quando eu resolvo aqui, novamente, eu volto para cima. Então, A vezes B, AB, mais A vezes C, AC. Percebe que ao resolver o termo fatorado, eu tive quem? O mesmo termo que eu tinha. Tudo bem? Isso aqui é fatorar, né? Eu escrevi de uma forma diferente, simplificada essa expressão aqui em cima, sem alterar o valor final dela. Lembra da definição? Né? Pegar a soma de duas parcelas e transformá-la em produto de duas ou mais parcelas. Tudo bem? Vamos fazer esse segundo exemplo aqui também pelo fator comum. Então, o fator comum, o que você tem que observar? Quais são os termos que repete em todas as parcelas, tá? Quando você observa aqui, você vê o quê? Que você tem o 24, o 6 e o 12. Quando você tira o MDC desses três números para descobrir qual que é a maior simplificação que você tem, você percebe que o MDC dos três vai ser quanto? 6. Então, eu sei que o 6 repete nos três termos. Tudo bem? Como eu percebo que eu tenho X, que são as letras, também nas minhas três parcelas, o que eu preciso observar? Eu vou pegar aquele X de menor grau e vou colocar em evidência. Então, eu tenho aqui o X de grau 3, aqui o X de grau 4 e aqui o X de grau 2. Então, eu vou colocar o X de grau 2 em evidência. Tá? Quando eu observo o Y, você vê que eu tenho o Y na primeira, na segunda e na terceira parcela. Então, também vou colocá-lo em evidência. Só que quem que é o Y que eu coloco em evidência? O de menor grau. Esse Y tem grau 2, esse tem grau 1 e esse tem grau 5. Então, consequentemente, o que eu vou colocar aqui é o de menor grau, que é quem? Grau 1. Perfeito. Abriu parênteses. Agora, consequentemente, eu faço a mesma coisa que eu fiz para o primeiro exemplo. Eu vou dividir todo mundo por esse valor aqui, ó. 6x ao quadrado y, 6x ao quadrado y e 6x ao quadrado y. Faço a divisão e coloco o resultado. 24 que divide para 6 vai dar quanto? 4, certo? X ao cubo que divide por x ao quadrado vai dar quanto? X. Y ao quadrado que divide para y vai dar quanto? Y.
menos. Agora, o que eu tenho aqui? 6 que divide para 6, posso cortar porque vai dar 1. X elevado à quarta que divide para x elevado ao quadrado vai dar quanto? X elevado ao quadrado. Y elevado à primeira que divide para y, corta também. Mais 12 que divide para 6 vai dar quanto? 2. X ao quadrado com x ao quadrado cancela. Y elevado à quinta que divide para o y elevado a 1 vai dar y elevado à quarta potência. Essa daqui é a minha expressão feita de uma forma simplificada, de uma forma fatorada. Tá? Se você quiser tirar a prova para saber se você está correto, você faz a multiplicação distributiva. Se você resolver a multiplicação distributiva e chegar ao valor que você tinha em cima, significa que a sua conta ela está o quê? Correta. Agora, vamos só relembrar uma coisinha que foi feita aqui que talvez você possa ter ficado em dúvida. São as fatorações. Ó. Quando eu pego x elevado ao cubo, que divide por x elevado ao quadrado, eu vou aplicar a propriedade da divisão de bases iguais, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Entenderam? Esse outro aqui, ó, y ao quadrado, que divide para y. Bases iguais na divisão, conserva-se a base, subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. Essa que foi a propriedade que eu utilizei para fazer a divisão das letras de uma com a outra. Tudo bem? Agora vamos fazer o nosso segundo tipo, tá? Vem comigo. O nosso segundo tipo vai ser por agrupamento. O nome já sugere tudo. Eu vou agrupar. Por que eu vou agrupar, professor? Porque se você perceber, eu não tenho um termo que se repete em quê? Em todas as parcelas. Então eu vou agrupar aqueles termos que se repetem de duas em duas parcelas. Então você percebe o quê? Que eu tenho aqui, ó, esse AX com esse AY. Nesses dois eu tenho o termo A que se repete. Então o que eu faço? Coloco um A em evidência, abro parênteses. Automaticamente eu divido tudo por A. Por que eu dividi por A? Porque esse A foi colocado em evidência pelo fato dele estar nas minhas duas parcelas. Então esse A com esse A corta, sobra X. Mais esse A com esse A corta, sobra quem? Y. Perfeito? Mas agora eu vou pegar essas duas últimas parcelas. Se eu observar, eu tenho o quê? Que o B se repete nas duas últimas. Tudo bem? Então, colocando o B em evidência, porque ele repete nas minhas duas parcelas, abro parênteses. Lembra? Coloquei a letra em evidência, eu vou dividir cada parcela pela letra ou pelo número que eu coloquei em evidência. Tudo bem? Esse B com esse B corta, sobra X, mais esse B com esse B corta, sobra quem? Y. Ok, agora você observa o quê? Que eu também tenho um fator comum nessas duas parcelas, não tem? Porque você percebe que o XY repete nessa primeira e o XY repete nessa segunda. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o fator comum. Então vai ficar, vou colocar em evidência o X mais Y e automaticamente eu vou dividir tudo isso daqui pelo termo que eu coloquei em evidência, que vai ser quem? X mais Y. Ok? Bom. Agora, pessoal, observa o que? X mais Y que divide por X mais Y, isso aqui vai dar 1. Sobra quem? O meu A. Mais X mais Y que divide para X mais Y também vai dar 1. Sobra quem? O meu B. Então, aqui está o meu resultado final da minha fatoração. Então, o que você acaba percebendo? Eu agrupei para depois aplicar o meu fator comum, que foi o meu primeiro tipo de fatoração. Ok? Então, vamos fazer aqui para o segundo. Esse segundo exemplo, eu percebo que tenho 4 parcelas, tudo bem? E o que está acontecendo? Eu não tenho um termo que repita nas 4. Então, vou ter que
agrupar de 2 em 2 para ver se eu consigo aplicar o fator comum. Tudo bem? Então vamos pegar esses dois primeiros aqui, ó. Quando eu pego esses dois primeiros, o que eu vou observar? Que eu tenho 8x ao quadrado menos 4xe. Então o que vai fazer? O MDC entre 8 e 4 vai ser quem? Vai ser o 4. Tudo bem? Perfeito. Então se deu 4, agora eu vou pegar a letra. Observe, pessoal, quando eu utilizo a letra que repete nos dois, o que vai acontecer? Eu coloco aquela letra de menor grau. Então eu tenho x ao quadrado e x elevado a 1. Quem que é o menor grau? X elevado a 1. Então eu vou colocar o x elevado a 1 em evidência. Tudo bem? Percebe? Não tenho mais ninguém. Então o que eu faço? Abro parênteses e divido cada termo por quem? Por 4x, que é o valor que está em evidência. Certo? Agora é só dividir. 8 que divide para 4 vai dar 2. X ao quadrado que divide para x vai dar x. Porque lembra, divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos, ó, esse 4x com esse 4x, posso cortar que a divisão vai dar 1. Sobrou quanto? Somente o z. Tá? Agora, novamente, o que vai acontecer? Vamos fazer a mesma coisa com o restante. Menos, pessoal, vou até usar a cor diferente aqui. Entre 6 e 3, quem que é o maior divisor comum entre eles? O 3, não é? Pessoal, quando eu falo maior divisor, eu falo que o 3 é o maior divisível por 6 e por 3, tá? Então, beleza. Coloquei o 3 em evidência. Você percebe que o x, eu não tenho ele nos dois termos, então não posso colocar em evidência. Mas o y, eu tenho ele nos dois termos. Então, se eu tenho o y nos dois termos, eu vou colocar o y em evidência e vou abrir o parênteses. Feito isso, eu divido tudo por 3y. Então, 6 que divide para 3, 2. Bom, observe o seguinte. xy que divide para y vai dar quanto? Olha só, vamos colocar a divisão aqui, ó. 3y, né? 6 que divide para 3 deu 2. Y que divide para y dá 1. Sobra somente quem? O x. Tudo bem? Mas, agora, turma, tome muito cuidado aqui. Por quê? Porque se eu colocar o mais aqui, olha só. Quando eu faço a multiplicação aqui, ó, menos com mais, vai dar um menos. Então, para que esse sinal aqui ele seja positivo, aqui também vai ter que ser o quê? Um sinal de menos, porque menos vezes menos dá mais, tudo bem? Então, vamos aqui, ó, dividindo toda essa parcela por 3y, que é o fator que está em evidência. Corta 3 com 3. Corta y com y, sobrou quem? Z. Agora, para dar sequência, você observa que 2x menos z repete aonde? Nos dois termos. Então, vou colocá-lo em evidência. Vai ficar 2x menos z, que vai multiplicar justamente quem, pessoal? Se eu coloquei em evidência, 2x menos z, que divide para 2x menos z, vai dar 1. Sobra quem? 4x, não é isso? Menos, agora observe o seguinte, coloquei o 2x menos z em evidência. Se eu dividir por 2x menos z, esse termo vai cortar com esse termo, então sobrou somente quem? 3y. Então, essa é a minha forma fatorada dessa primeira expressão. Tá ok? Vamos agora para o nosso terceiro tipo, que é os produtos notáveis. Vem comigo. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar sobre o terceiro tipo, que é os produtos notáveis. Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, fica ruim para postar, fica demorado para vocês assistirem. Enfim, vamos fragmentar os nossos vídeos em vídeos pequenos, tá? Mas olha, pessoal, se gostou, curte, compartilha aí, porque o nosso objetivo é levar conhecimento para você que está aí na sua casa, tá? Obrigado e até mais!